Jesus possa nos envolver e fortalecer as nossas disposições de melhoria. Então, o nosso tema é comunicabilidade dos espíritos, e eu tive como objetivo perceber, vamos ver se com o meu trabalho eu consigo, com que os senhores percebam que o médium pode ser um servidor da vida, propiciando um benefício a muitas vidas, né? Esse é o meu objetivo. E aí nós vamos ver que a mediunidade, quando aplicada no serviço do bem, pode converter-se em instrumento de luz para o seu portador, para quem tem mediunidade, também para com aqueles que a buscam. Nós não estamos sempre necessitando dos espíritos e muitas vezes dos médiuns, né, que estão aí trazendo consolo, ajuda, né, para nós todos. Então, os médiuns, à medida que foram esclarecidos pelo estudo, foram abandonando os falsos adornos, quer dizer, aquelas coisas miraculosas que pairavam, né, sobre os médiuns, que os fantasiavam através da história, surgindo, então, como personalidades humanas comuns, quer dizer, sem ser algo diferente, né? Não são os médiuns santos, apóstolos ou missionários, mas homens sujeitos a grandezas e misérias, qual ocorre com todos os demais indivíduos. Lembrar disso, que somos todos, ainda na condição nossa, falíveis, temos as nossas dificuldades, atravessamos as nossas incertezas, e os médiuns também. Todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, veja, é inerente a nós, humanos. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Não é isso? A gente encontra no livro dos médiuns, né? Isso, inclusive, é tirado de lá. Então, quem é o médium? O médium é aquele que serve de instrumento entre os dois polos da vida, tanto a física como a material. E aí, quer dizer, segundo Herculano Pires, que ele é o medianeiro, ele é o intermediário, né, dos espíritos. E mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelece as relações entre os homens e os espíritos. Historicamente, nós vamos ver que em todos os tempos a mediunidade revelou ao homem a existência do mundo dos espíritos, ou do mundo espiritual, donde todos procedemos e para onde, após o fenômeno da morte, todos retornaremos. Nos períodos mais primitivos da cultura ética da humanidade, a mediunidade exerceu preponderante influência. Então, portanto, né, através dos sensitivos, quer dizer, dos médiuns, hoje para nós médiuns, antigamente sensitivos, eles eram nominados como feiticeiros, magos, adivinhos, e depois, mais tarde, eles foram chamados de oráculos, pítons, taumaturgos, mas todos eram médiuns, né? Contribuindo decisivamente na formação dos clãs. O que eram os clãs? Eram os grupos de famílias ancestrais, quer dizer, então eles tinham lá os seus médiuns, ou seja, os seus sensitivos, também nas tribos e na comunidade em desenvolvimento, revelando preciosas lições que fomentaram o crescimento do grupo social, impulsionando-o na direção do progresso. Não é isso hoje o que nós fazemos aqui, através da mediunidade, que nós recebemos as mensagens, que nós recebemos toda a ajuda que precisamos, tanto do conhecimento, quanto das nossas necessidades físicas, que é através do passe, etc. E tal. Então, eles também tinham lá os seus sensitivos, né? E entre os povos da antiguidade, quer dizer, bem lá atrás, era grande a crença
na mortalidade da alma, quer dizer, eles já eram grandes na imortalidade da alma, e nas comunicações entre vivos e mortos. Então, veja que não é uma prioridade nossa. Não somos nós aqui que achamos, né, com Kardec. Já no primitivo, eles já usavam exatamente da maneira deles, desordenada, de maneira, assim, bem grosseira, mas existiam e eles usavam isso, né, para a sua vivência. Então, nem sempre, porém, eram os bons espíritos que produziam os fenômenos, o que redundava, por sua vez, em demorados estágios na barbárie, no primitivismo, do que eles prestavam culto. Quer dizer, se não era espírito de um grau de desenvolvimento maior para ajudar, se vinham aqueles espíritos mais inferiores, evidentemente que as lições deles não ajudavam muito, né? Mas era a necessidade do momento. Nós temos que lembrar isso, que era a necessidade daquela época. Como Kardec falou, né? Que ia chegar um tempo que nós tínhamos que aproveitar a ciência, que o que ele tinha deixado para nós ia ser de uma maneira desenvolvido pela ciência. Quer dizer, ele deixou claro isso para a gente. E naquela época era daquele jeito, e com o desenvolvimento da humanidade, tudo foi desenvolvendo, né? Então, à medida que os conceitos culturais, éticos evoluíram, a mediunidade experimentou diferentes compreensões. Então, nós vamos ver que lá, quando estávamos nesse passado distante, as práticas para se entrar em relação com os desencarnados, os espíritos, era privilégio daqueles que intermediavam e interpretavam a fé. Então, precisavam desses intermediários. E esse monopólio era mantido bem guardado, quer dizer, não deixava não era qualquer um, não, né? E não só pela fonte do poder, que isso significava um poder entre o grupo, ou entre o clã, ou entre a comunidade, como para manter o povo sob domínio. Quer dizer, então, eles conseguiam manter o povo, né, dominado através desses sensitivos. Mantinha o caráter sagrado, místico, sobrenatural, pois só alguns podiam revelar e conhecer o segredo da morte, e eram forma primitiva de manifestação. Aí nós vamos ver que nos círculos mais adiantados das civilizações orientais, e logo depois greco-romana, a faculdade mediúnica lobrigou, assim, conseguiu, né, relevante projeção, merecendo consideráveis destaques nas diversas comunidades sociais do passado. Então, nós vamos ver que na China, os livros sagrados foram, eles falam da reencarnação, da vida em outros planetas e da comunicação entre dos mortos com os vivos, mas também fala da necessidade de ser bom nessa vida para que a gente pudesse ter uma vida melhor na outra. Quer dizer, então, veja que isso que nós estamos aqui com uma dificuldade de absorver, que nós temos que preparar o nosso futuro, que é aqui, hoje, que nós preparamos o amanhã, isso lá na China de primitiva, lá atrás, eles já sabiam disso. E nós estamos aqui com uma dificuldade, né, de perceber isso. Então, veja como os nossos passos ainda são lentos, né, bem devagarinho. E também, na Grécia, a comunicação entre os mortos e os vivos, as evocações eram práticas gerais, quer dizer, então, nesse histórico nosso, a gente está vendo que não é nada demais, né? Que isso sempre existiu. Então, no entanto, com Jesus, o excelso médium de Deus, que favoreceu largamente o intercâmbio entre os dois mundos, em litígio, o espiritual e o material, foi que a mediunidade recebeu o selo da mansidão e a diretriz do amor, a fim de se transformar em luminosa ponte através do qual passaram a transitar os viandantes do corpo, que somos nós, né? Na direção da vida abundante, que é a vida espiritual. E os imortais, retornando à Terra,
em incessante permuta de informações preciosas e inspiração sublime. Quer dizer, nós temos uma biblioteca imensa para ser lida. Quantos livros deixou o Chico? Quantos mais tem aí do Divaldo? E quantos mais os outros que a gente nem lembra, a Dona Ivone e outros mais. Quer dizer, material, que eu acho que a encarnação inteira da gente aqui, até os 100 anos, acho que não consegue ler tudo. Quer dizer, então veja que essa permuta, essa troca, ela é incessante. Agora, nós estamos falando do lado espiritual iluminado, mas existem o intercâmbio com aqueles necessitados, que é exatamente chamado de atendimento fraterno, né? Que é onde nós podemos desenvolver a nossa potencialidade de fraternidade, né? Então, o cristianismo, nos seus primeiros séculos, desde a ressurreição até o concílio de Nicéia, se fez um hino de respeito e exaltação à imortalidade. Porém, no primeiro concílio ecumênico realizado no ano de 325 em Constantinopla, condenou o livre exercício da mediunidade. Então, aí que começa a ficar, né, proibido. Então, depois, florescendo incontáveis apóstolos encarregados de recenderem as claridades da fé, a mediunidade foi a fonte inesgotável que atendia a sede tormentosa dos séculos, trazendo a água viva da espiritualidade enquanto ardia as chamas da inquietação, do despotismo, destruindo esperanças, amaldiçoando, pervertendo ideias. Então, nós vamos lembrar aí que nós temos, pegando também lá ainda a história, Swedenborg, Andreu Jackson Davis, que eles surpreenderam com a sua mediunidade ativa, Swedenborg em 1744, e o Jackson Davis até 1844. Né? Então, veja que nunca faltou, ao longo da nossa história, médiuns, informação e a comunicação. Né? Hoje, porém, após... Eu tenho quanto tempo? Hoje, porém, após a documentação kardeciana, inserida na codificação, a mediunidade abandonou as lendas e ficções, as coletâneas do sobrenatural e do miraculoso, superando as difamações de que foi vítima, para ocupar o seu lugar, recebendo as modernas ciências psíquicas, psicológicas e parapsicológicas, o respeito e o estudo que lhes desdobraram os meios, contribuindo com outros ramos da ciência para solucionar sem números de problemas físicos, emocionais, psíquicos, sociais que afligem a moderna e atormentada sociedade. Então, veja que a mediunidade vem trazendo essa oportunidade de esclarecimento de que nós, como espíritos, quer dizer, precisamos ter a certeza de que somos espíritos. E agora, outra certeza, espíritos imortais. E que, nas nossas reencarnações, a gente traz um conteúdo, uma vivência. E, evidentemente, que essas vivências, muitas vezes, são atormentadas, são sofridas, né? Por quê? Porque não fomos lá muito bons lá atrás. Então, por isso trazemos doenças psíquicas, problemas obsessivos, que é através da mediunidade, através desse convívio no mundo, do mundo espiritual conosco, que é capaz de trazer para a gente, se não a cura, pelo menos o alívio. Então, é isso que a gente precisa ter certeza, que somos espíritos imortais, e que, evidentemente, nós nos comunicamos, não estava falando que a gente se comunica sempre com o mundo espiritual? Isso é uma verdade, a gente não precisa ter um lugar, a gente não precisa ter nada. Quando a gente realmente tem fé
e tem certeza de que a gente pode fazer essa comunicação, não tenham dúvida que acontece. E quem lê no Livro dos Espíritos a doutrina do anjo da guarda, ele deixa claro. Alguém já leu a doutrina do anjo da guarda? Que acho que é 495, alguma coisa assim do Livro dos Espíritos, a questão, que é lindíssima, que fala para nós o seguinte, que o anjo da guarda, que é esse espírito muito elevado, que foi colocado por Deus para nos ajudar na nossa caminhada de encarnado, ele está esperando que a gente converse com ele. E diz mais lá, que não adianta enganar, que ele sabe tudinho da vida da gente. Mas é ele que realmente, nas horas de aflição, né, que a gente corre muito quando as coisas estão difíceis, é ele que nos acolhe, que nos acalenta, né, nas dificuldades. Agora, a gente precisa recorrer até ele, a gente precisa conversar com ele, né? Então, veja, é isso que está dizendo aqui, né? Que às vezes, essas doenças que temos, psicológicas, doenças emocionais, estão muito ligados a essas vivências anteriores e que, evidente, trazemos os nossos inimigos, porque realmente não somos lá, né, flor que se cheira. Então, a coisa é complicada, mas nós temos recurso, é isso que precisa ficar claro, nós temos recurso, e que muitas vezes não sabemos usar. Então, desta forma, o interrelacionamento entre os espíritos e os homens é mais vasto e constante do que se pode imaginar. É mesmo, porque numa questão que eu não vou lembrar o número do Livro dos Espíritos, o Kardec diz que os espíritos interferem muito mais na nossa vida do que nós percebemos ou pensamos. Então, veja como é importante a gente estar esperto e também com conhecimento, né, sabendo dessa interferência, né? Então, a mediunidade, ela tem como fim providencial a elevação espiritual da humanidade e do planeta que habita. Como consequência, faculta o intercâmbio dos desencarnados com os homens, rompendo a cortina que aparentemente os separa. Quer dizer, rompendo essa cortina, ou esse anteparo, né, que nos separa da espiritualidade, destruindo na base a negação e o ceticismo, que a muitos se aferram. É verdade que eu digo, a gente não vai impor nada para os outros. E quando as pessoas dizem que acham que não acredita, eu falei, tudo bem. Só que é uma verdade. Que hoje, ou amanhã, ou depois, lá, não sei quando, vai defrontar com isso. E, às vezes, é uma verdade tão dura que a gente que trabalha com atendimento fraterno, os espíritos queriam morrer de novo. Quando eles descobrem que eles são imortais, que eles continuam vivos, e etc. Então, a gente tem que ficar esperto nisso, né? Desta forma, oferece a correta visão da realidade, ultratumba, quer dizer, da realidade do mundo espiritual, ampliando a compreensão em torno do mundo primeiro e causal, que é o mundo espiritual, né? Onde todos se originam e para onde todos nós retornaremos. Dá ensejo ao esboço da promoção cultural e moral. Era isso que eu estava dizendo. Por quê? Porque através dos livros, da leitura, do estudo, da troca de ideias, nós temos a parte cultural, que é o do conhecimento. E da parte moral, quando a gente lê as mensagens e os espíritos nos conclamam a quê? As nossas mudanças, as nossas reformas, ou seja, as nossas transformações morais. Não é isso? Emmanuel cansa de fazer isso com a gente, buscando nos despertar para a nossa realidade de espírito imortal. André Luiz também.
Olha que as mensagens estão sempre chamando a atenção, às vezes até repetitivo. Por quê? Porque a gente é um pouco difícil de entender, né? Porque a gente não quer entender. Então, eles repetem dizendo, olha, a mudança, a renovação, a melhoria individual, é essa a função do Espiritismo. É esse o objetivo maior do Espiritismo, a nossa transformação moral. Então, através dessa comunicabilidade, através desse intercâmbio, os Espíritos vêm nos falar isso. E não só através dos livros, mas através das próprias comunicações nas reuniões mediúnicas, né? Então, nós temos a promoção cultural, que é do conhecimento, né? Porque, antes de mais nada, nós precisamos estudar, porque se a doutrina espírita é a doutrina da razão, nós temos que desenvolver, então, o nosso conhecimento. E moral, que é esse chamamento para a nossa melhoria. E é isso que fala que, graças ao qual se torna possível a libertação dos vícios e dos atavismos mais primários que lhes predominam na natureza. Quer dizer, o vício nós sabemos todos eles. E os atavismos são todas essas maneiras de ser indevidas que trazemos lá de trás. Quer dizer, são essas atitudes ainda que permanecem em nós, que ele diz assim, atavismos primários, que nós precisamos tirar, né? Que é, por exemplo, a inveja, o ódio, o ciúme, né? Esses são esses atavismos que nós trazemos desde lá de trás e que precisamos trabalhar. E os vícios, pelo menos para mim, né? A gente tem muito a preguiça, a falta de paciência, né? A falta o egoísmo, quer dizer, isso tudo que a gente tem que estar trabalhando. Então, quando surjam os obstáculos da mediunidade, o diluente eficaz para esses obstáculos é o aprimoramento moral do sensitivo, do médium, que encontrará no trabalho da edificação do bem e da caridade, na oração e no estudo edificante, as forças para romper os impedimentos próprios, em estágio de progresso, alcançando os patamares da libertação. Então, o que está dizendo? É lógico que nós, como seres humanos e como médiuns, muitas vezes a gente nos deixa obsediar, deixa a gente ter, às vezes, porque eu recebo X, Y, eu fico todo vaidoso. Então, isso são obstáculos. Ou então eu sou preguiçoso, que não estudo, que não procuro melhorar a minha condição de médium. Por quê? Porque à medida que eu estudo, na medida que eu me esforço, eu vou ficando cada vez melhor. E se eu vou ficando cada vez melhor, eu tenho melhores comunicações, eu dou uma passagem para o espírito muito mais fácil. Então, é isso tudo que ele fala como obstáculo que a gente tem que eliminar, né? Que eu tenho que vencer, né? Que são impedimentos no meu desempenho como médium. Então, o que temos que fazer? Temos que trabalhar muito na nossa melhoria. Nós temos que estudar muito para que a gente possa compreender as leis, tudo que está regendo esse fenômeno. Nós temos que ter assiduidade sempre presente, porque não dá para hoje eu venho, amanhã eu falto, etc. Tudo isso faz parte, para que realmente eu seja um bom médium, para que realmente a minha mediunidade se eduque, se desenvolva e possa fazer grandes coisas, possa ajudar muito, porque ela é um mecanismo de auxílio e ajuda para o próximo, né? Então, nós vamos, eu ainda tenho um tempinho, né? 2 minutos. Então, nós vamos concluir dizendo, está lá no Evangelho, a mediunidade é coisa santa.
que deve ser praticada santamente, religiosamente. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas forças e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Que Jesus nos abençoe.